Auge da pandemia, rapaziada. Auge da pandemia. Mais ou menos 1.800 mortos ontem. Hoje esse dado deve provavelmente aumentar. A gente vive o pior momento da pandemia, entre aspas. Por que eu vou colocar entre aspas? O Brasil, no início da pandemia, lá para março, maio e junho, ainda tinha dificuldade de testagem. Uma vez que essa dificuldade foi sanada, não por conta dos esforços do governo brasileiro, mas por uma baixa de preços, visto que o mundo aprendeu a fabricar de forma mais eficiente os testes, começaram a se mapear de uma melhor forma esses casos. No entanto, como pouca coisa foi feito no sentido do mapeamento, isolamento e uma coordenação social para que os infectados de fato fossem, inclusive, monitorados, né? Então, uma coisa bastante simples que foi feito na China e grande parte dos países, que é a obrigatoriedade de quem foi infectado e é assintomático baixar um aplicativo para que em tempo real todo mundo conseguisse observar onde que estava o cidadão ou a cidadã. Simplesmente não foi feito, né? Então, a parte do monitoramento, a capacidade de coordenação do Ministério da Saúde, que é predicado pelo artigo 193 da Constituição Federal, não foi atendido. Assim sendo, o Brasil ficou com uma política sanitária descoordenada e se acreditava que igual aquele filme do Adam Sandler, O Paizão. O moleque vomita, mija no chão, ele pega um jornalzinho, joga em cima e fala: isso aí o tempo resolve. Então o Bolsonaro aí jogou um jornal em cima da merda posta no chão, falou que com o tempo resolvia. No entanto, obviamente, para a sua saúde tinha lá à disposição uma equipe completa de atendimento, um leito reservado para ele, monitoramento 3 vezes ao dia, inclusive de eletrocardiograma, porque parecia que o presidente estava fazendo uso da tal da cloroquina, remédio esse que pode impactar, pode trazer algum tipo de risco, agravando algum quadro de cardiopatia, mas ao mesmo tempo não traz nenhum tipo de benefício, ou seja, é um risco incalculado porque não traz sequer nenhum benefício. E assim foi feito, assim foi trabalhado. Chegamos a outubro num nível até razoável, né, de redução da mortalidade e também de um avanço expressivo da ajuda governamental. Então o governo, sem coordenação alguma, resolveu fazer um flying paper, um drop money, colocou dinheiro aí na economia, colocou por volta de quase 245 bilhões nas mãos das pessoas via auxílio emergencial. Eu tinha vindo aqui falar que seria um processo inflacionário, as pessoas iam ver rapidamente o poder de compra sendo deteriorado. No entanto, esse processo inflacionário, que obviamente é mais prejudicial ao mais pobre, ele poderia ser mitigado pelo aumento de renda da população mais pobre, porque o auxílio emergencial de fato veio generoso, não no sentido de ser abundante, mas generoso porque a vida dessas pessoas era muito mais difícil antes. Não à toa, outubro, novembro e dezembro, Bolsonaro apresentou uma escalada de popularidade em cima dos estados onde ele naturalmente sempre foi rejeitado, como os estados do Nordeste. E aí ele começou uma cruzada política de abertura e fechamento de obras no Nordeste, sem perder, obviamente, o foco do seu grande curral eleitoral, que são os militares e os asseclas, ou quem orbita uma família militar. Então você vê que o filho do militar, a esposa do militar, sempre está defendendo, sempre está indo a público falar alguma coisa. Então é um núcleo familiar que não é tão pequeno assim. E o orçamento militar, só em termos de soldo, salários, etc., de fato não é irrelevante. Então existe no Brasil aí uma captura do Estado por grupos de interesse. Essa captura gera uma estrutura quase patrimonialista no Estado, porque cada um tenta levar o erário público à discussão para onde lhe convém. No entanto, o pobre passou a ter um espaço no orçamento público com essa medida. Aí o que aconteceu? Veio janeiro, o dinheiro acabou. Bolsonaro acreditava que o pior já vinha passado, inclusive abertamente provocou inúmeras aglomerações. Para além disso, eu havia elucidado aqui que final de outubro, início de novembro,
a gente veria uma escalada da pandemia por conta das eleições, que colocou a população inteira numa sala fechada para votar, e quem vai ser o próximo a enfiar a pica na bunda do eleitor. Então tá aí, São Paulo fez uma grande eleição, elegeu o Covas, que já está com o pé na cova, e antes de morrer aumentou o próprio salário, retirou direitos dos idosos no bilhete, não é bilhete único aqui, né? Aqui em São Paulo seria o passe livre dos idosos acima de 60 anos, e aumentou o próprio salário em 40%. Muito boa medida aí. Então o eleitor de São Paulo se aglomerou dentro de uma porra de uma sala para eleger um cara que aumentaria o próprio salário. Parabéns aí para você, eleitor, que se aglomerou e agora colocou sua família em risco. Então, novembro, dezembro, a gente começou a assistir uma escalada razoável da pandemia. No entanto, a pior situação veio em Manaus, porque de forma descoordenada, Manaus é uma cidade que não tem muitas saídas, né? E ao mesmo tempo, o próprio governador e o governador do Amazonas e o prefeito de Manaus, numa tentativa de fazer com que o vírus reduzisse a sua taxa de contaminação, promoveu um fechamento. Bolsonaro veio a público junto com seus asseclas aí, os seus apoiadores, falar que a população de Manaus não poderia aceitar, e teve a primeira passeata contra o lockdown, contra o fechamento, contra as medidas de controle sanitário. E aí o que aconteceu? Explosão. Bolsonaro veio a público para falar que não tem nada a ver com isso. O Pazuello falou que foda-se. Faltou oxigênio, galera morreu asfixiada, não só quem estava com Covid, mas também vários crianças recém-nascidos, prematuros, que precisariam ser entubados também, vieram a óbito da forma mais triste possível, que é a falta do item de necessidade mais básica do ser humano, que é o oxigênio, depois a água. Assim sendo, temos aí uma situação de calamidade pública. A gente vê nas ruas que as pessoas estão de fato cansadas, combalidas, e muitos pobres fazendo da rua o seu inventário, fazendo da rua o seu itinerário. Infelizmente a gente vê crianças, como acabei de ver agora, idosos, todos eles tentando uma ajuda, a gente não consegue nem abrir. Eu, por exemplo, estou falando sem máscara, não abriria a minha janela. E dá uma tristeza no coração, porque inclusive o pessoal mais humilde, que sempre dependeu da rua para trabalhar, é o pessoal mais exposto, enquanto grande maioria das pessoas estão protegidas, estão dentro das suas casas, dos seus gabinetes, dos seus locais de trabalho, de uma forma mais protegida, e a gente não consegue entender o porquê que o Brasil está se caminhando para o colapso. E aí chegamos em fevereiro e março, a nova cepa do vírus, trazido obviamente do Amazonas, porque a gente sabe que a taxa de mutação ela é diretamente proporcional ao número de indivíduos e ao tempo que você permite esses indivíduos procriarem. Então, obviamente, uma carga viral absurda, transcendendo entre milhares e milhares de pessoas. Somos mais de 10 milhões de infectados no Brasil hoje. Então, uma carga viral transcendendo entre milhares e milhões de pessoas durante um tempo razoável, obviamente haveria algum tipo de mutação, e a mutação amazônica parece ser muito mais agressiva do que a mutação anterior. Não se sabe, inclusive, as taxas de eficácia da vacinação para essa nova cepa, e essa nova cepa se instaurou aqui no Brasil e vai fazer, como já tinha colocado, o Brasil mais uma vez um par internacional. No entanto, Bolsonaro já não tem mais munição para questionar nada, inclusive soltou uma nota completamente mentirosa sobre recursos que o governo federal supostamente direcionou a estados, mas o que ele está passando ali são repasses constitucionais já acordados em outras legislaturas, são obrigações com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, também o Plano Plurianual Orçamentário, e as diretrizes orçamentárias anuais também já haviam prescrevido tais destinações. O auxílio emergencial também, como parte desse bojo, desses recursos, foi aprovado não às custas do Bolsonaro, mas e sim à revelia, porque ele de fato era contra. Inicialmente ele tinha proposto R$200 e agora está propondo 250 porque o dinheiro acabou.
No entanto, há ainda inúmeros servidores recebendo acima do teto, acúmulos ilegais de aposentadorias com soldos acima do teto, inclusive o próprio Bolsonaro é um desses filhos da puta, que recebe como deputado aposentado, capitão reformado, que nem chegou a ser capitão, foi reformado aos 33 anos de idade, com aquela cara de bunda e aquele peru minúsculo dele que parece um gongolo, e agora como presidente. Então ele com aquele body suit lá, fazendo algum exercício de pesca submarina atrás de uma enguia gigante. Tá ele lá agora recebendo mais ou menos 75 mil e o seu filho comprando uma chopana aí bastante modesta de 6 milhões com 3 milhões financiados a juros reais negativos. Parabéns aos apoiadores, estamos aí entrando então no lockdown. Esse é um vídeo mais em tom de desabafo do que de qualquer coisa. E é isso, é o Brasil descendo a ladeira, já dizia Moraes Moreira. Então lá vem o Brasil descendo a ladeira e infelizmente nem a nossa voz do nosso querido Moraes Moreira a gente consegue ouvir. Um abraço e vão tomar no cu, bolsonaristas.